Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje domingo, dia 10 de janeiro de 2020, 2021, o dia que o Senhor já derramou, já estabeleceu, já concretizou sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Hoje estamos como quem sonha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não subiu ao coração humano aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas, nossa casa, nossa família, em nome de Jesus. Estamos como quem sonha, né? E hoje estamos lendo Mateus capítulo 8, né? Estamos lendo começamos já há bastante tempo lá no livro dos profetas menores, falando um pouquinho sobre as parábolas do Antigo Testamento, atravessamos, né, passamos por Malaquias, entramos em Mateus e agora estamos em Mateus, capítulo 8, versículo 1, imediatamente depois, cronologicamente falando, né? Mateus deixa isso muito bem claro, salienta isso de uma maneira muito bem clara, que logo em seguida ao Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7, e agora capítulo 8, é como se fosse o laboratório, né? Como se fosse, a gente aprende, né? Em algum momento na nossa faculdade, quando a gente se forma e tudo, ou então estamos para nos formar, tem aquilo que é chamado estudos de campo. E aí Jesus com seus discípulos começam a trabalhar essa constituição, né? Exatamente o exercício, o desenvolvimento, o processamento dessa constituição que o Senhor havia estabelecido a partir do capítulo 5, 6 e 7 no Sermão da Montanha, o Monte das Beatitudes, como diz lá num português mais clássico, né? E algumas traduções, o Monte das Beatitudes. Por quê? Porque o Senhor primeiro traz a palavra. Aliás, é uma linha de raciocínio interessante, que nós precisamos nos utilizar sempre. Atenção! Primeiro a palavra, depois o exercício dela, né? Não é o contrário, né? Alguns acham que precisa da revelação, né? E depois trazer uma palavra justificando aquela revelação, ou explicando a revelação. Não, é o inverso. Vamos dizer assim, a mudança dos fatores fazem completa diferença. Primeiro a palavra, primeiro o fundamento, primeiro a fundação. Tanto é verdade que você percebe em Mateus capítulo 7, antes de entrar no capítulo 8, no finalzinho do capítulo 7, para ser mais exato, a partir do versículo 24, do 24 ao 29, o Senhor fala dos fundamentos, né? Por que fundamento? Porque ele está já por sair para o processamento, para o exercício daquela Constituição, e aí ele primeiro fala do fundamento para depois eles, né, irem a campo. Isso é muito sério, porque a gente tem um tipo de evangelho hoje que eu diria muito perigoso, né? Que é o seguinte: eu primeiro tenho a revelação, aí para querer explicar a minha revelação, para dizer que eu sou, ou que tenho uma linha, uma visão, ou uma base na palavra, então primeiro eu tenho a revelação, e depois eu vou explicar a revelação, ajustando, trazendo uma palavra para ajustar aquela revelação, para alinhar aquela revelação. Está errado. Primeiro a palavra, depois a revelação. Primeiro a palavra, depois a manifestação. Primeiro a palavra, depois todas as ações, todas as ministrações, todo o exercício dos dons, a manifestação, o movimento do corpo de Jesus Cristo, sempre a palavra em primeiro lugar. Por quê? Porque a palavra é a seguinte: Jesus é a palavra. A epístola de João, né? As cartas de João, a epístola joanina diz que é Deus Pai, né? Deus que é amor,
a palavra e o Espírito Santo. Então, João deixa muito bem claro que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, amor, né? Palavra e consolo, instrução. Então isso fica muito bem claro. Quando eu entro em Mateus capítulo 8, e você vai entender agora por quê, dentro dessa linha de raciocínio, porque o primeiro milagre após o Sermão da Montanha foi a cura do leproso. Por quê? Qual a razão? Presta atenção como o nosso Deus ele é um ser matemático por excelência, né? Ele traz dentro, no bojo do seu caráter, esse cuidado, esse zelo, essa perfeição. Você percebe que Jesus, ele revisita a lei, Êxodo 20, 21, 22 e 23. É mais ou menos não, é a base para o Sermão da Montanha, em muitos aspectos. A gente já falou a respeito. Quando Jesus termina o Sermão da Montanha, ele descendo, diz assim no versículo 1 do capítulo 8 de Mateus: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Por quê? Porque as multidões estavam maravilhadas, né? Aquilo que a gente leu em Mateus 7, 28 e 29. As multidões estavam maravilhadas, porque ele falava com autoridade, ou seja, ele não apenas ensinava, mas ele ensinava com lastro, com base, com baldrame, daí vir a importância da palavra, né? Então ele carregava em si a manifestação da palavra. Ele é a palavra. A Bíblia diz que o Senhor Jesus é o fim da lei. O fim da lei é Cristo. A palavra também diz que ele é o alfa e o ômega, o início e o fim de todas as coisas. Paulo, no seu cântico lá no livro de Romanos 11, ele diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glórias a ele eternamente, amém. Então tudo inicia, tudo se firma, tudo se fundamenta e tudo termina nele, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então, quando ele desce, imediatamente depois do Sermão da Montanha, imediatamente após haver lavrado a constituição do reino dos céus, que regeria o reino dos céus, o reino de Deus, por toda a eternidade, ele desce e cura um leproso. Por que ele cura o leproso? Né? Você poderia me perguntar, por que a primeira manifestação pós Sermão da Montanha é a cura de um leproso? Aí eu vou responder para você. Oi, Késia, bom dia. Paz do Senhor, Deus abençoe Ivo, Karina, Patrícia, netos, né? Deus abençoe a todos vocês aí, genros, o Senhor esteja sobre a vida de vocês aí, a família abençoada, bendita, em nome de Jesus. Também, aproveitando que estou cumprimentando a Kézia: oi Fábio, tudo bem? Deus abençoe você, tua casa, tua família, em nome de Jesus. Também Magda, Sueli Filintro, Valtir, Deus abençoe, familiares, Bispo Antônio, Deus abençoe, Fábio, Márcia, João, Roseli, na pessoa do Fábio e da Márcia, toda a família, filhos, netinha, e também o seu Augusto, Dona Efigênia, filhos, netos, meus pais, meus tios, minhas tias, minha tia Rosária, que sempre está aqui com a gente, a minha tia Alzira. Deus abençoe a todos, também o seu João, Dona Dária, Dona Nadir, seu Toninho. Estamos orando também pelo seu Pedro Solonca, né? Pelo também médico Dr. Antônio Lorenzini, e também pela Cíntia, pela recuperação dela da cirurgia, que foi um sucesso, glória a Deus. Pelo Pedro Solonca, nós estamos orando por várias razões. Pela família, porque está enlutada, pela perda, né? Porque está com o Senhor, né? Mas o seu marido, o seu Pedro Solonca, continua internado e dizem os médicos que está em estado grave.
Quando eu falo dizem os médicos, por que dizem os médicos? Porque nós cremos que acima da medicina, acima da constatação, do diagnóstico humano, da ciência está Deus. Ele dá a última palavra, né? E nós cremos no Senhor e nós colocamos o seu Pedro Solonca, a sua casa, a sua família, na presença do Senhor, em nome de Jesus. E cremos na cura e profetizamos cura sobre a vida do seu Pedro Solonca, em nome de Jesus. Oi, tudo bem? Eva, Deus abençoe. Carlos, Raquel, Débora, também genros, netinho, Deus abençoe a todos. Cida, filhos, Nora, Deus abençoe também, em nome de Jesus. Amanda, um beijo para você, Amanda, e também sua casa, sua família. Fábio, Márcia, Fabiana, Renata, o irmãozinho do Fábio, seu pai, também a Rosângela e todo mundo, a Bruna, o Senhor se derrame sobre cada um de vocês, em nome de Jesus. Então, por que Jesus cura um leproso? Vamos dizer assim, é um acidente de percurso, né? Ele tá descendo e de repente vem o leproso. Poderia até ser aos olhos humanos, mas aos olhos divinos não, porque ele é perfeito. Havia uma tradição, né, instituída pelo rabinato, e pelos rabinato que eu chamo são os fariseus, né? Instituída pelos fariseus, pelos escribas, né? Por aqueles que não apenas interpretavam a lei, mas compilavam a lei, né? Eles eram os gráficos, né, da época. Então havia vamos dizer assim, um axioma, né? Uma lei estabelecida, uma tradição estabelecida por eles próprios. Tanto os fariseus, como os saduceus, como os essênios, como os zelotes, como os herodianos, todos tinham vamos dizer, uma régua para medir. Porque eu falei para você que até os dias de hoje, pelo menos uma vez por dia, tem alguém lá naquela região que se diz Messias, até hoje. O governo tem clínicas com terapeutas, com profissionais de saúde, né? uma estrutura multiprofissional para atender essas pessoas que se dizem Messias. Hoje, tá? Para cada dia, a média é o seguinte, para cada dia, pelo menos um Messias aparece naquela região. Se isso acontece hoje, quem dirá no tempo de Jesus, né? Que as coisas ainda estavam muito à flor da pele, as notícias se espalhavam, e aquilo que nós chamamos hoje de fake news não é uma questão da nossa geração, mas sempre aconteceu. Então fake news, né, rodava solto pelos corredores, pelas províncias. Só naquela região era 240 províncias, então era muito bochicho, muita fofocaiada, e é isso, é aquilo, muito comentário, e também tinham os messias, que de quando em quando apareciam. Então, o que ficou estabelecido pelo rabinato, pelos saduceus, fariseus, pelos essênios, pelos zelotes, pelos herodianos, todas as castas sociais e religiosas da época, que era o seguinte: o Messias seria apontado como Messias se, e somente se, fosse comprovada que por causa dele e através dele um leproso seria curado. Estava na tradição, né? Estava na tradição, nos escritos rabínicos, já de décadas e de centenas de anos, de que o Messias seria olhado com outros olhos pelos religiosos da época se, e somente se, curasse
e purificasse um leproso. Por quê? Porque a lepra, a gente já vem falando a respeito há 2 dias, qualquer coisa vai lá no YouTube ou no Instagram, agora eu estou aprendendo a organizar, né, por blocos, né, de palavra, no YouTube chama playlist, no Instagram chama séries, mas eu tô ajustando, eu tô aprendendo a arquivar aos pouquinhos. Então se você vai lá, você vai ver que eu já estou falando já faz uns 2, 3 dias. Então a gente já falou bastante sobre o leproso, não vou falar mais, mas apenas para mostrar o seguinte, que lepra era naquela cultura, naquela tradição, e você percebe isso, né, já no tempo dos profetas, com Naamã, já no tempo de Moisés, quando Miriam ficou com a sua carne, a sua pele esbranquiçada, ou então no rei Uzias, quando o Senhor, a Bíblia fala que o Senhor colocou lepra em Uzias. Então você percebe, e a gente já conversou, que por causa de Geazi, o servo do profeta, por causa de Miriam, a irmã de Moisés, e por causa de Naamã, o rei, né, que foi buscar cura nas terras de Israel, junto ao profeta Eliseu, que a lepra significava o quê? Primeiro, rebeldia. Segundo, desobediência, né? Então você tem Miriam, por exemplo, por quê? Porque se rebelou contra Moisés, mas se rebelar contra Moisés era se rebelar contra Deus, porque Moisés estava representando Deus, estava na autoridade delegada por Deus. Então Miriam fica com a pele branca, a Bíblia diz, e por causa disso ela é afastada do arraial de Israel, né? Por quê? Porque se rebelou. Geazi, o profeta Eliseu falou, não é para pegar nenhum presente de Naamã. Eliseu virou as costas, Geazi foi no encalço de Naamã e falou, a gente está precisando de algumas coisinhas, algumas roupas, umas pedras preciosas, um pouquinho de ouro, um pouquinho de prata, tal. Quando Geazi volta e Eliseu vê tudo aqui e fala, eu não te falei? Pois aquilo que estava sobre Naamã agora vai ficar sobre você. E a Bíblia fala que imediatamente depois Geazi ficou leproso. Ou seja, ele desobedeceu. Miriam se rebelou. Geazi desobedeceu. E o rei Uzias? Por que ele fica leproso? Porque foi soberbo. Porque a Bíblia fala que quando ele ficou doente dos pés, ao invés de buscar ao Senhor, ele buscou aos médicos. Aí eu falei para você, não que Deus esteja contrário ao médico, ao tratamento medicinal, aos remédios, ou até mesmo agora às vacinas. Não, porque todos são instrumentos de Deus, aos olhos de Deus, porque a Bíblia diz que o Senhor derramou dons aos homens. Então é a mesma coisa de um dom, de um cantor, de um poeta, né, que canta aquela música maravilhosa, linda. Nós aqui no nosso cancioneiro brasileiro temos muitos exemplos disso, né, de sambistas, de músicas românticas, de músicas de rock nacional, de uma série de músicas muito bonitas, muito boas. Por quê? São dons. Se esse dom está voltado para Deus ou não, se está servindo ao Senhor, é uma outra história. Mas que existem dons, existem dons. E a medicina também é um dom. A única coisa que o rei Uzias errou, porque a Bíblia fala que ele foi buscar os médicos. E como um servo de Deus deve fazer segundo a palavra de Deus? Primeiro busca o Senhor. Aliás, busca o Senhor em tudo. Buscar em primeiro lugar o seu reino é a sua justiça. Não é assim que a gente aprendeu em Mateus 6? Então é óbvio que poderia ser o médico um instrumento de Deus na vida de Uzias? Poderia. Só que Uzias, em primeiro lugar, ele busca aos médicos. Ele, entre aspas, despreza o Senhor. E a Bíblia fala que nós devemos orar sem cessar. Em tudo dai graças. Alegrai-vos sempre. Ou seja, a conexão com Deus, ela precisa estar às 24 horas do dia. Então o rei Uzias foi soberbo. Então, Miriam, rebelião. Geazi, desobediência. O rei Uzias, soberba. Então, o que era lepra aos olhos da tradição judaica era não apenas
um conflito com Deus, né? Mas era uma rebelião, era uma desobediência, era o fruto de uma soberba. Então o leproso, dentro da tradição, era o último estágio. Tanto é que o leproso, já falei para você, o leproso andava com chocalhos. E ele, quando passava por alguém, ou alguém passava perto de um leprosário, né? Porque o leproso não podia estar na cidade, ele precisava gritar, leproso, leproso. Ou então ele gritava, impuro, impuro. Ele tinha perdido, lembra que eu falei ontem para você? Ele havia perdido a identidade. Ele era conhecido pela enfermidade. Ele era conhecido aí, né? Trazendo para o nosso cotidiano, contextualizando, na maioria das vezes, quando nós passamos por algumas situações na nossa vida, nós somos conhecidos pelo mal, por aquela enfermidade, por aquele pecado, por aquela transgressão, por aquela humilhação. Nós perdemos a identidade, nós perdemos a honra, a dignidade, exatamente o que acontecia com o leproso. Então o leproso, ele estava já com seu atestado de óbito escrito, leproso morria. Então, para a tradição religiosa, para a cultura social, política, religiosa da época, alguém que fosse comprovadamente curado de lepra, aquele que o havia curado era o Messias. Você entendeu agora por que Jesus, ele ministra na sua primeira, não que ele não houvesse já feito milagres, ele já tinha feito, mas pontualmente falando, imediatamente depois da pregação do Sermão do Monte, ele desce, e a Bíblia diz em Mateus capítulo 8, de maneira muito detalhada, que ele cura um leproso. Mateus capítulo 8, do versículo 1 a 4. Então, quem é o leproso? É a pessoa indigna. Quem é o leproso? É a pessoa que não merece qualquer valor. Quem é o leproso? É uma pessoa rejeitada pela sociedade, pela família, pela religião, pelos seus amigos. Quem é o leproso? É alguém que não merece identidade, é alguém que não merece ser chamado a não ser da sua enfermidade e aos olhos da tradição, porque de alguma maneira ele fez mal ao Senhor. Ele é abominação aos olhos de Deus, segundo a tradição, não aos olhos de Deus, mas segundo a tradição religiosa. Então, quando Jesus cura o leproso, e olha os detalhes da cura de Jesus, só para a gente recuperar a memória. Jesus, ele está descendo o monte. Eu vou juntar Mateus, Marcos e Lucas, tá? Não vamos ler mais, porque tá em Marcos capítulo 1, do versículo 40 a 44, Lucas capítulo 5, do versículo 12 a 14. Como a gente já leu, não vou ler de novo. Então, juntando Mateus, Marcos e Lucas, é muito especial, a palavra de Deus é maravilhosa, porque você pega todos os detalhes, porque um evangelho está completando o outro nos detalhes, né? Não na visão, mas no detalhe. Então, você percebe o quê? Primeiro, Jesus está descendo o monte. O leproso vai ao seu encontro. O leproso se prostra e chama de Senhor. Até para um leproso que era completamente descartável aos olhos da sociedade da época. Se prostrar e chamar alguém de Senhor, ele estava cometendo uma falta, um crime digno de apedrejamento imediatamente. Não precisava nem passar pelo crivo do rabinato, não precisava ir para o sinédrio, nada. Já era apedrejado na hora. Porque ninguém poderia se prostrar diante de alguém que não fosse o Iavé. Ele vai e se prostra, primeiro crime. Depois ele se aproxima do Senhor Jesus, segundo crime. Aí Jesus também não deixa por menos, porque Jesus se aproxima, primeiro crime de Jesus, aos olhos da tradição. Depois ele fala, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E aí Jesus, diz a palavra, o toca. Jesus o toca. Não depois da cura, antes da cura, Jesus coloca a sua mão, impõe a sua mão e
toca no leproso, é uma falta gravíssima. Por quê? Porque quem tocasse no leproso seria imediatamente considerado leproso também. Era uma bactéria, né, que definhava o organismo, o corpo, atingia o sistema nervoso, atrofiava e torcia todos os membros, a pele ia apodrecendo, a pessoa poderia pisar num caco de vidro, a pessoa poderia pôr a mão no fogo, não sentia mais nada. Era dali para o túmulo. Então, Jesus toca, e depois que Jesus tocou, e aí ele diz, quero ser limpo. Ou seja, Messias comprovadamente 2 vezes comprovado. Por quê? Porque no momento em que ele toca naquele leproso, não é o leproso que contaminou ele, mas é o contrário. Ele que purificou o leproso. É a mão inversa, porque é exatamente a figura messiânica. É a manifestação física, né, de uma figura poderosa e profunda da palavra de Deus, do que significa o ministério de Jesus Cristo, e a partir daí começa o seu ministério de maneira coletiva. Por quê? Porque ele pontua, eu sou o Messias. Lembra que eu falei para você outro dia que Jesus, não obstante ele ser a segunda pessoa da Trindade, a Bíblia diz que ele se esvazia de si, ele fica completamente esvaziado, nasce como uma criança. Claro, nasce normalmente como se fosse um filho de Adão, e como um filho de Adão ele vive, e ele sofre, e ele morre. Então Jesus cansou, Jesus bebeu água, Jesus ficou cansado, Jesus dormiu um sono pesado muitas vezes, porque estava exaustivo o seu ministério. Então Jesus é homem. E como homem, a Bíblia diz, 1 Timóteo 2,5, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus, homem. Então ele, como homem, ministra e faz e cumpre com o seu ministério, quando ele diz na cruz está consumado. Por quê? Porque ele está como homem. Ainda que ele tivesse a prerrogativa de ser Deus, ele em nenhum momento se manifestou como Deus. Ou seja, ele, naquele momento, a Bíblia diz em Hebreus, ele ficou por algum tempo, ele ficou menor que os anjos. Por quê? Porque ele não era onisciente, ele não era onipresente, ele não era onipotente, ele não era eterno, até porque ele morreu. Então, Jesus, ele se esvazia. Eu expliquei, e uma vez eu lembrei depois, eu vou falar para você hoje. Quando a minha filha Giovana tinha 13, 14 anos, e a gente ficava discutindo, e ela falava, mas é Jesus. Por quê? Porque ela ouvia de pregadores falando, mas é porque é Jesus. Claro que é Jesus. Mas Jesus, na sua constituição humana. Aí você fala, mas por que Jesus fez tanto? Por 2 motivos. Primeiro, o movimento da Trindade. Lembra que eu falei para você? Pai, Filho e Espírito Santo estão pontuando aquele momento. São hiatos, divisores de águas, na remissão da humanidade, em que a Trindade se manifesta. Foi assim no tempo de Moisés, foi assim no tempo de Noé com o dilúvio, foi assim no tempo de Josué, foi assim no tempo de Elias, e em alguns momentos a Trindade se manifestou. Não era apenas o dom, a capacidade ou a fé do homem. Josué orando, o sol parou e a lua parou. Por quê? Porque a Trindade estava por sobre aqueles acontecimentos. É diferente apenas do dom, tá? Não que apenas o dom, não que o dom não seja maravilhoso, também é. Mas você percebe que há uma potencialização, uma turbinada em certos momentos. Lembra que eu falei para você? E esses momentos ficam claros no Monte da Transfiguração. Ali são representadas, dentro desse contexto, 4 gerações. Estão ali Jesus, Elias, Moisés e mais tarde, que seriam chamados, ali é discípulos ainda, mas seriam chamados apóstolos. São 4 gerações onde
pelo menos nessas 4 gerações, a Trindade pontuou a humanidade. Mas pontuou porque precisava haver uma documentação no mundo espiritual. Porque os milagres e o sobrenatural em si, desculpe falar assim, mas não foi suficiente para que o povo se convertesse. Se você pegar a geração de Moisés, coitada, toda morreu no deserto. Se você pegar a geração de Elias, quando o fogo desceu, né, e consumiu aquele altar, por quê? Porque depois você percebe o que acontece com o povo, a deteriorização da fé daquele povo, da sua relação com Deus. No tempo dos discípulos, então, nem se fala. Todos morreram, tirando João, o apóstolo, o evangelista João, todos morreram de morte matada, inclusive o próprio Senhor Jesus. Então foram gerações que tiveram sinais e maravilhas e milagres impressionantes, mas isso não significa que esses milagres, esses sinais tiveram, vamos dizer, a eficácia junto a essas gerações, porque foram as gerações mais incrédulas que a humanidade conheceu. E eu não tenho tempo para explicar isso, mas se você pensar na história, você vai perceber o que eu estou falando. Por quê? Porque sinal, milagre, dom por si só, não é uma garantia, não é uma prerrogativa que aquela pessoa será convertida e se derramará de maneira, vamos dizer, eficaz diante do Senhor. Por isso que a palavra é tão mais importante. Quando Jesus desce e toca naquele leproso, e cura aquele leproso, e toca no leproso antes do leproso estar curado, ele está falando de maneira subliminar, mas de maneira muito profunda, a todas as castas de religiosos ao seu redor. Eu sou o Messias. Agora, para falar, quando eu estava falando com a Giovana, né? A minha filha, há uns 10, 15 anos atrás, e a gente estava explicando exatamente isso. Ah, mas porque é Jesus, porque é Jesus, porque é Jesus. Eu falei, não, Jesus fazia, primeiro, porque a Bíblia fala que ele é o outro Adão. Então, Jesus está numa condição, né, humana, exatamente tal qual Adão, como Paulo explica, antes do pecado. Então, obviamente, Jesus tem umas características humanas que estão preservadas em relação ao pecado, sem sombra de dúvida. E por causa disso, Jesus é alguém, mesmo na condição humana, é alguém, vamos chamar assim, de uma excelência sem precedentes, com certeza. Mas em nenhum momento ele se utilizou da sua, você vai entender, se utilizou da sua divindade, mesmo não obstante ser totalmente homem, totalmente Deus, ele abre mão, né? E aí ele trabalha como homem. E durante todo o tempo, toda a história, até Apocalipse 4:5, ele é digno de tirar o livro como homem e não como Deus. Quando a gente chegar ao Apocalipse, eu vou te explicar tudo direitinho. Então, é isso que eu estou falando. Os fariseus, os saduceus, os essênios, os herodianos, né, os zelotes, que eram as castas da época, quando viram isso, eles, por causa disso, foram, vamos dizer assim, eles não poderiam ser mais inocentados, porque eles estavam constatando, frente à tradição rabínica, né? Frente à tradição do Pentateuco e todas as outras palavras e todas as interpretações rabínicas, que aquele homem que estava ali era o prometido das nações.
Então, a gente fala tanto da cura do leproso, mas tem tantas coisas maravilhosas, especiais. É uma palavra que dá vontade de ir falando, né? Então, quando o Senhor Jesus toca naquele leproso, ele está falando de maneira muito clara ao mundo espiritual, como diz a Bíblia, né? A Bíblia não fala mundo espiritual, a Bíblia fala céus, no plural, né? Então ele está falando diante dos céus, diante da terra, diante dos homens, diante do universo, da criação, de que ele estava vindo exatamente para resgatar o indigno, para resgatar aquele que já estava com veredito, uma sentença de morte e destruição, para resgatar aquele que em algum momento foi desobediente, rebelde, soberbo, para resgatar, para tirar, como diz a palavra poeticamente, né? Para tirar das trevas e para levar para a sua maravilhosa luz. Então, a cura do leproso, para nós, servos de Deus, povo de Deus, representa exatamente tudo. Representa a nossa honra, a nossa dignidade, restauradas em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. É por isso que nós amamos Jesus. É por isso que nós somos cristocêntricos. É por isso que a palavra de Deus é cristocêntrica. Porque tudo está nele. E alguém já disse, né, que Jesus é realmente toda a palavra. Ele é a palavra encarnada. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. A ele todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Como é bom, né? Estudar a palavra do Senhor, como é maravilhoso esse tempinho assim que a gente tem para pensar a respeito das coisas, para alimentar a inteligência da nossa fé, e como e quem é Jesus, a sua autoridade, o seu poder, a sua humildade. Ele é maravilhoso, por isso que ele é nosso Senhor, ele é o nosso Salvador, em nome de Jesus. Vamos orar? Glória a Deus, Senhor, nós colocamos diante de Ti cada família, as famílias aqui representadas, os seus lares, os seus queridos, os seus familiares, nossos avós, nossos tios, nossos pais, o marido, a esposa, filhos, netos, sobrinhos. Senhor, nós colocamos diante de Ti, visita-nos no nosso corpo, no nosso organismo. Deus de poder, visita o seu Pedro Solonca lá no sul, nossos queridos irmãos e irmãs, que estão acometidos, Senhor, dessa enfermidade, da pandemia. Derrama-te com a tua glória, com o teu mover, com o teu poder. A pandemia é hoje como se fosse a lepra daquela época, porque é uma situação incontrolável. A impressão que nós temos é que nós somos limitados em relação a tantas coisas. Por isso tem misericórdia, Senhor, das nossas casas, nossas famílias, nossos queridos, nossos idosos, aqueles que têm algum tipo de comorbidade. Ó Deus, derrama-te com a tua cura, com a tua saúde. Proteja-nos, livra-nos, preserva-nos, Senhor, diante de tudo isso. Nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Toca, visita nosso corpo, nosso organismo, ossos, juntas, articulações, nervos, tendões, veias, artérias, coração, órgãos, olhos, ouvidos. Deus de maravilhas, visita-nos com a tua cura, com a tua saúde, pulmões, ó Deus, vias aéreas. Vem com a tua saúde, vem com a tua restauração. Toca, reconstrói, renova, restitui. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, que nós possamos a cada dia nos maravilharmos mais. Como diziam os discípulos lá a caminho de Emaús, não nos ardia o coração enquanto ele nos falava da palavra de Deus. E que a palavra de Deus possa, Senhor, arder no nosso coração, possa nos deixar maravilhados por constatarmos que o Senhor é grande, poderoso e tão maravilhoso, e tão amoroso, e tão detalhista, e tão carinhoso, que o Senhor se manifesta sobre as nossas vidas.
A Ti toda a honra e toda a glória. Senhor, nós colocamos o nosso país, essas famílias enlutadas, mais de 200.000 famílias. Deus de poder, tem misericórdia, apazigua o coração, traz a Tua paz que excede o entendimento sobre cada casa, cada lar brasileiro, também sobre a nossa nação, o nosso povo. Perdoa-nos, ó Deus, do nosso pecado, a nossa iniquidade, a nossa transgressão. Sara a nossa terra, toda a maldição que está sobre essa terra, que nós habilitamos. Senhor, tem misericórdia, liberta-nos como povo, liberta-nos como nação brasileira, perdoa o nosso pecado, sara a nossa terra. E nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que ao Senhor seja dada toda a honra, toda a glória em nome de Jesus. Voltamos às 4h30. Eu falei da ceia, né? Mas a gente tomou ceia no domingo. Eu achei que hoje era o primeiro domingo de janeiro. Não, é o segundo domingo de janeiro. Por isso que Deus te abençoe. Mesmo sem ceia, 4h30 nós estamos de volta aqui. E eu quero que você esteja comigo. Nós vamos orar mais um pouquinho, pensar mais um pouquinho sobre a palavra de Deus. E assim a gente vai andando, né? Pelo caminho santo, o caminho pavimentado pelo Senhor, para que nós alcancemos a nossa soberana vocação, como diz o apóstolo Paulo. Que Deus te abençoe, você tem um domingo maravilhoso. Hoje é dia de prova, né? Vestibular, nossos filhos, netos estão por aí, né? Se preparando para os vestibulares. Que o Senhor abençoe a cada um, que o Senhor esteja produzindo neles, reproduzindo neles o discernimento, a sabedoria e o entendimento, e nós sempre daremos ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Amém. Um beijo para você, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é nosso pastor, de nada nós teremos falta. Que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família e te tragam paz, em nome de Jesus. Um beijo, até as 4h30. Valeu, tchau, tchau.